Olá, sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos para o perguntas e respostas. Vamos testar o nosso conhecimento sobre uma temática muito importante. Vamos falar sobre o nascimento da filosofia. Vamos lá juntos? Quando e onde nasceu a filosofia? A filosofia que nós conhecemos do mundo ocidental, ela nasceu na Grécia Antiga, no sexto século a.C. Quem é considerado o primeiro filósofo, segundo estudiosos do assunto? Segundo os estudiosos, Tales de Mileto foi o primeiro a romper com o pensamento mítico e começar a buscar o conhecimento a partir da racionalidade, do uso da filosofia. Ele, portanto, foi considerado o primeiro filósofo, sendo ele matemático e conhecido por ter criado o Teorema de Tales. Qual era o contexto cultural da Grécia Antiga antes do surgimento da filosofia? Antes do surgimento, do nascimento da filosofia na Grécia Antiga, as pessoas ali já tinham também aquele anseio, aquela necessidade de descobrir qual era a origem do universo e como que os fenômenos naturais operavam. Portanto, a mitologia era a forma como eles conseguiam entender essas questões. O que é mito? O mito é uma narrativa que tenta explicar a origem do universo e também questões relacionadas aos fenômenos naturais. O mito ele está fundamentado em buscar o conhecimento através da imaginação. Os poetas, os sábios usavam a imaginação para explicar realidades que as pessoas se interessavam, tendo em vista que eles não se preocupavam em desenvolver argumentos sobre as suas histórias, simplesmente eles narravam segundo a sua própria imaginação. Qual a diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico? Para facilitar a compreensão da diferença do pensamento mítico do pensamento filosófico, nós podemos destacar dois aspectos. O pensamento mítico ele está fundamentado na imaginação, sem a necessidade de argumentação. Já o filosófico ele está pautado na racionalização com a fundamentação de argumentos. Quais os pensamentos sobre a filosofia e o mito? Na realidade, se destacam dois pensamentos. Um grupo de pensadores vão defender que a filosofia veio para romper com os mitos. Nesse caso, houve aqui uma ruptura da forma de entender e buscar o entendimento das coisas. Nesse caso, a filosofia rejeita o mito. Já um outro grupo vai entender que não. A filosofia ela veio para explicar os mitos. Ela veio para dar continuidade, aperfeiçoar a forma de compreender a realidade das coisas. O que significa milagre grego? O milagre grego é uma teoria que tenta explicar o surgimento, o nascimento da filosofia. Para aqueles que acreditavam que a filosofia veio para romper com os mitos, acreditaram que isso foi algo sobrenatural, foi um milagre. De repente, alguns pensadores, algumas pessoas iluminadas da Grécia Antiga começaram a pensar filosoficamente, como se fosse um ato milagroso, um ato do povo grego, que era um povo diferenciado comparado com os outros povos. Quais os fatores históricos contribuíram com o surgimento da filosofia? Vários fatores contribuíram para o surgimento da filosofia, mas podemos destacar principalmente o uso da moeda, a redescoberta da escrita, o cidadão da polis. Também podemos destacar a prática da democracia, sendo que esses foram os principais
fatores que trouxeram a filosofia para a sociedade ocidental. Porque a democracia contribuiu para o nascimento da filosofia. A democracia já era praticada ali pelos gregos antes mesmo do surgimento da filosofia. As polis eram governadas pelos cidadãos, os cidadãos que se reuniam para discutir na praça pública, no ágora, questões sobre leis, sobre julgamento, sobre questões econômicas. Esse fato proporcionou uma maior autonomia por parte dos cidadãos. Cidadãos, principalmente os atenienses, tinham que desenvolver a capacidade de argumentar, de convencer. Por isso, através dessas necessidades que a própria democracia impôs sobre o cidadão ateniense, ajudou para o desenvolvimento e a busca pela filosofia. Quem são os pré-socráticos? Os pré-socráticos são os primeiros filósofos, isto mesmo. Foram conhecidos ali na Grécia Antiga como aqueles primeiros pensadores que romperam com as ideias míticas e começaram a racionalizar, a filosofar em busca de explicações. Podemos destacar Tales de Mileto, podemos destacar Parmênides, Heráclito, Anaximandro, o Pitágoras e outros que foram conhecidos como os filósofos pré-socráticos.